E, para a gente falar sobre tudo isso, quem está aqui com a gente é o cientista político Antônio Lavareda, pesquisador de muito tempo de eleição, sabe tudo disso daqui. Lavareda, eu queria que você comparasse, bom dia, obrigado por estar participando aqui mais uma vez do Em Ponto, uma análise sua, primeiro, geral, sobre essa questão que a gente tem, meio que de 2026, eu acho que explicita um pouco o que é a força dos partidos, das federações, os interesses reais em fazerem grandes bancadas, porque a gente tem Lula, PT e PSB em uma só chapa, nesse sentido, e todas as outras com chapas puras e com a dificuldade enorme. Na verdade, ninguém conseguiu aí romper esse muro, digamos, do próprio partido, conseguir trazer alguém para si, fazer uma articulação, uma coalizão. Por que isso está acontecendo? Por que isso se concretizou nessas convenções? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Mônica, Vitor. Prazer estar com vocês de novo. Léo, respondendo sua questão, e primeiro assinalando, talvez seja o primeiro ano dessas 10 eleições, contando com essa 2026, em que nós temos apenas uma coligação partidária disputando a presidência da República. Na eleição passada, esse número já havia diminuído em relação a outras eleições, foram apenas 3, em 2018 ainda eram 5 coligações, 2018 foi aquele ano que houve a grande coligação de Geraldo Alckmin, 9 partidos, etc. Esse ano, as dificuldades, incertezas com relação à eleição presidencial, que começou polarizada, e, sobretudo, o interesse ainda maior dos partidos em elegerem bancadas significativas para a Câmara Federal, esse conjunto de fatores desestimulou e foi, no meu entendimento, determinante para essa conduta, digamos, solitária dos partidos, perseguindo a presidência com candidatos a presidente e a vice dos próprios quadros de cada partido, Léo. Nós vamos ver o que é que a campanha eleitoral vai nos mostrar sobre esse desempenho individualizado de cada legenda. Lavareda, muito bom. Obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que você também contasse para a gente como está o humor do eleitor. Nós vimos ontem, pela pesquisa da Quest, que tem uma pequena mudança novamente na preferência do eleitorado, quer dizer, tem uma alternância ali. Flávio já esteve com menos intenção de voto, Lula com mais, eles novamente reduziram a sua diferença. Mas quando vai ver lá o que o eleitor quer, na pesquisa espontânea tem 69% de indecisos. Na pesquisa que não é espontânea também tem ainda bastante indecisão, mas quando vai perguntar Lula merece ser presidente, Flávio merece ser presidente, também não tem nenhum entusiasmo. Como é que você explica o fato de que parece que os candidatos tentam puxar o eleitorado aí para essa briga, mas ele está tão resistente? Na verdade, Mônica, nós temos uma polarização eleitoral. Quando você vê a própria pesquisa da Quest, o Brasil não tem uma polarização identitária, não são dois grupos se enfrentando e em certa medida, um rejeitando liminarmente o outro, embora isso se revele com relação a candidaturas. O maior bloco de eleitores, nós temos 5, a pesquisa aponta isso, nós temos 5 blocos nítidos de eleitores com tamanhos que são reiterados a cada pesquisa, com tamanhos assemelhados, eu dizia, e o maior bloco deles é o de independentes, 32%, segundo essa última pesquisa do Felipe da Quest. Os independentes, então, são o maior contingente de eleitores do Brasil. Aliás, de resto, em outros países. Nos Estados Unidos, hoje, o maior bloco também é o de eleitores independentes. Lá, o percentual é até maior, é de 45%. Boa parte dos eleitores, outras pesquisas já revelaram, Mônica, e essa também indiretamente, através da rejeição elevada tanto ao presidente Lula quanto ao principal competidor Flávio Bolsonaro, outras pesquisas já revelaram que os eleitores demandam, gostariam de ter outras ofertas concretas, outros caminhos para se manifestar eleitoralmente. Nós vamos ver ainda, a campanha vai começar, não podemos antecipar qualquer final, não é? Qualquer desenlace no momento de hoje, porque há a campanha e as campanhas contam, se os candidatos chamados de terceira via vão conseguir disputar, de fato,
um espaço e um deles passar Flávio Bolsonaro, ou eventualmente Lula, o que é mais difícil, à medida que Lula é o único candidato expressivo do campo da esquerda, e eventualmente um candidato desses chegar ao segundo turno. Agora, Flávio Bolsonaro, veja o seguinte, ele recebeu críticas pesadas, foi alvo de noticiário negativo recentemente, mas tem resistido. Qual é o principal ativo de Flávio Bolsonaro? O público está começando a conhecer os problemas do senador, problemas de imagem sérios, problemas reputacionais, mas ele carrega para o eleitorado de direita uma virtude instrumental básica, qual seja, é o único que parece, inclusive isso reforçado pela força do sobrenome, capaz de defenestrar o presidente Lula, que carrega uma rejeição expressiva. Aliás, note-se que o presidente Lula, Mônica, é no momento levemente favorito para ser vitorioso nessa eleição, mas carrega uma rejeição bem maior do que a de 4 anos atrás, nessa mesma altura do percurso. Em 2022, e agora, dados do Datafolha, ele tinha agora, meados do ano, final de julho, 36% de rejeição na lista. E o Datafolha assinalou, na sua última pesquisa de final de julho, que ele traz 46 pontos de rejeição. Isso o torna um favorito no momento, porque lidera no primeiro, no segundo turno e tem 48% de aprovação, mas não é definitivamente um claro vitorioso de antemão, Mônica. Lavareda, eu queria te ouvir também um pouco sobre eleições no Congresso, né? A impressão que dá também é que o foco dos partidos tem sido muito mais um desempenho lá no Congresso Nacional, que nesse último ciclo legislativo demonstrou mais uma vez o quanto tem sido importante e até mesmo independente, né, na governabilidade, né? Como é que isso pode ter influenciado essas decisões, essas estratégias de lançamento, de não apoio, de não alianças no âmbito do Poder Executivo, da disputa pelo Executivo? Vitor, a eleição para a Câmara Federal é o cerne do interesse dos chefes partidários, dos comandos partidários, é nítido. Por quê? É do tamanho das respectivas bancadas que decorre a fatia do fundo partidário, fatia do fundo eleitoral e também, obviamente, o peso que esses partidos representam na hora da eventual composição de ministérios, do portfólio ministerial, então, de um presidente eleito. O que estrutura o nosso sistema partidário eleitoral são as eleições à Câmara Federal, as eleições das bancadas. E já falando sobre isso, essa próxima bancada federal vai ser, como nós já podemos antecipar, ainda mais à direita, Vitor, porque isso decorre. Por que se pode falar com segurança sobre isso? Porque as eleições municipais têm um elevado grau de correlação com a votação das bancadas, a votação dos partidos. E quando você considera campos ideológicos, Vitor, a votação dos prefeitos de partidos da direita em 2024 em relação a 2022, as duas últimas eleições, guardaram uma correlação de 0,9, elevadíssima, o que nos permite prever, sem nenhum exagero e sem excesso de ousadia, que as bancadas dos partidos de direita crescerão inevitavelmente nas eleições desse ano. Ele já tem uma maioria folgada, né, Lavareda? Mas então, aproveitando aqui, não quero deixar de fazer a última pergunta sobre os governadores. Porque qual é o panorama que a gente tem? Vão se distribuir bem as diferentes tendências? Há governadores até de partidos que não são tão expressivos, mas conseguem se distinguir localmente. E na pesquisa da Quest sobre diferentes governadores que a gente mostrou semana passada, mostrava que sempre tem uma maioria que diz: prefiro um governador independente e não necessariamente ligado a Lula ou a Flávio. Lembra, chamou bastante nossa atenção. Como é que eles estão distribuídos pelo território, esses candidatos e favoritos, principalmente? Mônica, na eleição de governador, vale mais até do que na eleição de presidente a máxima da vantagem do incumbente, a vantagem estrutural do incumbente. Só recuperando, nas eleições passadas, em 2022,
90% dos incumbentes, ou seja, daqueles governadores que disputavam, daqueles nomes que disputavam a eleição sentados na cadeira, foram vitoriosos. Isso ficou pouco ressaltado à época, porque o principal incumbente, o presidente da República, foi derrotado. Não é? Então, é essa máxima, a vantagem do incumbente, esse princípio que também está se impondo esse ano. Na maioria dos estados, os candidatos governadores estão liderando a disputa. O presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro têm força, sim, no seu apoio. O presidente Lula é um fator, um capital decisivo em eleições do Nordeste para os candidatos de esquerda. O ex-presidente Bolsonaro e agora o seu filho Flávio Bolsonaro, o apoio deles muito importante, muito significativo para candidatos a governo e ao Senado, sobretudo nos estados do Sul e do Centro-Oeste, e então governadores sendo os competidores, digamos, privilegiados. Só há uma outra categoria de concorrentes, Mônica, vale prestar atenção, que também tem um peso diferenciado quando você olha a história das eleições para governos estaduais. Que categoria de candidatos é essa de que eu falo? É de ex-prefeitos ou de capitais ou de grandes municípios. Esses são ou líderes no momento das pesquisas, como é o caso de Eduardo Paz, ou desafiantes numa situação que conduz as pesquisas a empates técnicos, como o caso do ex-prefeito do Recife, João Campos, contra a governadora Raquel, no caso de Pernambuco, por óbvio, liderando